A graça e a paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Hoje é 4 de abril de 2022. Hoje é segunda-feira. Hoje nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre a lei da semeadura. É a lei da semeadura. A Bíblia ela é fantástica. A Bíblia, se nós buscar mesmo a palavra de Deus, se nós ler, se nós buscar o profundo que Deus tem reservado para aqueles que buscam, nós vamos encontrar coisa maravilhosa na Bíblia. Então hoje nós vamos falar sobre a lei da semeadura. O Senhor Jesus ele vem buscar o seu povo numa época de colheita em Israel. Então nós vamos meditar, nós vamos estudar aqui sobre a lei da semeadura. São três tipos de colheita. São três tipos de colheita em Israel, né? É a cevada, né? A cevada e as primícias. A cevada ela é as primícias, quer dizer, crentes que andam preparados para o arrebatamento. Essa é a cevada, é a primeira colheita. A segunda colheita é o trigo. A segunda colheita é o trigo, é o povo de Israel, pessoas que vão se converter a Cristo na metade da grande tribulação. Aqui está se referindo aos 144 mil judeus que vão se converter na metade do período tribulacional, que Deus vai usar eles para evangelizar, que representa os 144 mil, é o trigo, né? Primeira cevada, segundo o trigo, e terceiro e último é a uva, né? A colheita da uva. A uva representa os últimos que vão se converter, né? Os últimos que vão se converter, que vão suportar a grande tribulação, tanto judeus como gentios que vão suportar a grande tribulação e vão se converter no final da grande tribulação. Esse representa a colheita da uva, né? Então, nós vamos aqui. A primeira, a volta de Jesus Cristo, como eu falei, a volta de Jesus Cristo, ela vai acontecer numa época de colheita em Israel, né? Tipos de colheita, né? Que aqui, cevada, trigo e uva, são três tipos de colheita. Meus amados irmãos, podem meditar lá em Êxodo, capítulo 23, do versículo 16 ao 17, né? Eu não vou nem ler esses versículos aqui para não perder muito tempo, porque senão o vídeo fica muito grande, o áudio, e eu quero que os irmãos meditem lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 16 ao 17, né? São os três tipos de colheita. A segunda é a lei da respiga, colher o que sobra, é a lei da respiga, quer dizer, colher o que sobra, né? Como o Senhor, isso aqui é a lei da respiga, né? Quer dizer, aqueles que ficaram nos cantos do campo, aqueles que o Senhor, que ficam no canto do campo, né? E o Senhor pediu para os israelitas não colher, deixar para os pobres, né? É o que fica nos cantos do campo, da colheita, é respiga, né? Então essa aí, meus amados irmãos, representa os últimos judeus, a lei da respiga. A lei da respiga, a colheita da respiga, do que sobra, representa os judeus que vão estar dispersos no mundo, e o Senhor vai ajuntar eles num arrebatamento vertical para Israel. Então isso aqui, o Senhor no final, quando o Senhor voltar, esses judeus que estão dispersos no mundo todo, que vai ter de judeu disperso no mundo todo, e esses judeus, o Senhor vai fazer um arrebatamento horizontal deles, e eles vai trazer eles todos para Israel, né? Vai juntar, o Senhor vai fazer um arrebatamento horizontal com esses judeus que estão dispersos no final da grande tribulação, quando o Senhor retornar. Como o Senhor diz aqui, ó, Mateus 24, 31. A Bíblia ela é fantástica, meus amados. Nós temos que meditar na palavra de Deus para nós conhecer a verdade, para não ser enganado, né? Para não ser enganado por esses falsos mestres que tem por aí. Veja bem, Mateus 24, 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com rigor
e clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro cantos do vento, desde a extremidade dos céus. Então quem que é os escolhidos de Jesus? São o povo de Israel. São o povo de Israel. E os pós-tribulacionistas usam esse texto aqui falando que é o arrebatamento da igreja. Os pós-tribulacionistas, o cavalo de batalha deles, eles usam esse texto aqui de Mateus 24:31, falando que quando Jesus voltar no final da grande tribulação, ele vai arrebatar o seu povo. Eles usam esse texto, quer dizer, texto fora de contexto. Isso aqui o Senhor não está falando de um arrebatamento para o céu, o Senhor está falando de um arrebatamento horizontal. O Senhor vai reunir todos os judeus que estão dispersos no mundo todo, que vai ter judeu disperso no mundo todo, que eles não vão voltar todo para Israel, não vão voltar, os judeus eles não vão voltar todos para Israel, vai ter muito judeu disperso, tanto nos Estados Unidos como em outros países. Então o Senhor vai fazer um arrebatamento horizontal deles, vai juntar eles, levar tudo para Israel, né? Então isso aqui, porque o Senhor diz, Mateus 24:21, Mateus 24:31, ele diz assim: e ele enviará os seus anjos com rigor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde a extremidade de uma outra extremidade dos céus. Então veja bem que aqui esse texto aqui que está dizendo escolhidos são o povo judeu, é o povo de Deus, é o povo judeu. Aqui não está falando de gentil, aqui está falando de judeu. Então isso aqui não tem nada a ver com gentil. Então os pós-tribulacionistas eles usam esse texto para falar que é o arrebatamento no final da grande tribulação, mas isso aqui eles estão usando um texto fora do contexto. Então nós temos que ficar com a palavra de Deus. Então a lei da semeadura, a lei da semeadura prova que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista. Ele é pré-tribulacionista. Por isso nós temos que ficar com a palavra de Deus. Os irmãos também podem ler lá em Levítico no capítulo 19, no versículo 9 a 10. Depois os irmãos podem meditar lá em Levítico no capítulo 19, do 9 a 10, né? Então, são três colheitas, né? São três colheitas que eu falei para os irmãos: cevada, trigo e uva. São as colheitas de Israel. Então veja bem, a lei da colheita quer dizer a consagração dos frutos ao Senhor. A lei da colheita quer dizer a consagração dos primeiros frutos ao Senhor. Eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. A lei da colheita é a consagração dos frutos ao Senhor. Os irmãos podem meditar em Levítico capítulo 19, versículo 23 ao 25, né? Então veja bem, são três tipos de colheita, como eu volto a falar para os meus amados irmãos, são três tipos de colheita. Veja bem, a primeira colheita é a cevada, é as primícias que representam o arrebatamento, as pessoas que estão preparadas, que vão participar do arrebatamento da igreja. Então a cevada representa a primícia, a cevada é a primícia, são os primeiros frutos, quer dizer, é os povos que vão ser arrebatados, são a primícia, que a cevada, ela é colheita, a colheita dela é na época da Páscoa. Na época da Páscoa. E sabe qual, meus amados irmãos, que a época da Páscoa em Israel? A Páscoa em Israel começa agora. A Páscoa em Israel começa agora. Veja aqui, o ano em Israel, ele começa no mês de Abib, que representa abril, entendeu? O mês de Israel, o ano em Israel começa nesse mês que nós estamos aqui, em Abib, no mês de Abib, que representa o mês de abril. Então, os homens mudaram o calendário de Deus, mas o verdadeiro calendário de Deus está na Bíblia. O mês começa em Abib. Veja bem, em Êxodo capítulo 13, versículo 3 ao 4, que diz assim: e Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou daqui. Portanto, comereis pão levedado. Versículo 4. Hoje no mês de Abib. Então quer dizer, Êxodo capítulo 13, versículo 3 e 4. Os irmãos podem meditar lá. Então, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, ele declarou naquele mês,
vocês vão, naquele mês de Abib, que representa abril, vocês vão comemorar a Páscoa. Entendeu? Vão comemorar a Páscoa. Então, meus amados irmãos, eu vou continuar no próximo vídeo aqui, para não ficar muito longo o vídeo, que senão vai ficar muito longo. Então, veja bem, vamos aqui para o segundo áudio, que diz assim, o que eu volto a falar. Então, no mês de abril, que representa o mês de Abib, como está lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 3 e 4, que representa, ali o Senhor falou para celebrar a Páscoa, para lembrar que o povo tinha saído do Egito. Então veja bem, meus amados irmãos, quando aquele povo saiu do Egito, ele é uma tipologia do arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar muito atentos, né? Nós temos que estar muito atentos, olhar para Israel, olhar para as colheitas de Israel. Então nesse mês de abril, que representa o mês de Abib, é feita a colheita da cevada em Israel. Então a colheita da cevada em Israel representa o arrebatamento da igreja. Representa o arrebatamento da igreja. Êxodo capítulo 13, versículo 3 e 4. Então nós temos que estar muito atentos. Veja bem que o Senhor, ele fala por padrões. Então nós temos que ficar. Aquela saída do povo do Egito representa aquela saída do povo do Egito, que foi uma saída inesperada de uma hora para outra. Ali representa o arrebatamento da igreja. Veja bem que Moisés, quando o faraó, que o filho dele morreu, ele deu a ordem a Moisés para tirar o povo do Egito, né? Então Moisés ele falou ao povo: vocês ficam preparados, vocês dormem todo mundo de roupa, todo mundo preparado, porque a hora que eu der o sinal, nós vamos sair daqui numa rapidez muito grande. Então ali representa o arrebatamento da igreja. Quer dizer que quando Moisés falou para aqueles israelitas para ele estar preparado, representa para nós também que nós temos que estar preparados, que a qualquer momento a trombeta vai soar, entendeu? A qualquer momento a trombeta vai soar e nós vamos sair desse Egito que representa o mundo, porque o Egito lá representa o mundo. Deus tirou aquele povo do Egito que representa o mundo. Então nós estamos num mundo que representa aqui, esse mundo que nós vivemos hoje representa o Egito. Então veja bem, quando Moisés tirou aquele povo do Egito, o Senhor disse a Moisés para ele celebrar ali. A partir dali começava o ano. No meio, quando aquele povo saiu do Egito, começava o ano. Em Israel começava o ano. O Senhor decretou no mês de Abib, que representa abril. Então nós vamos aqui, meus amados, para a segunda colheita, que é a colheita do trigo. É a colheita do trigo. A colheita do trigo são 144 mil que vão se converter na metade da grande tribulação. São 144 mil que é a colheita do trigo. Que o trigo representa os judeus, 144 mil judeus que vão se converter na metade da tribulação. A colheita do trigo é feita na festa de Pentecostes, entendeu? Na festa de Pentecostes. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. E a terceira colheita e a última colheita é a uva, é a colheita da uva. É a colheita da uva. Quer dizer, colher é o resto que sobrou. É aquilo que eu li lá em Mateus 24, 31. É o resto que sobrou. É o que fica no canto dos campos que o Senhor pediu para deixar para os órfãos, pobres e as viúvas. Então, ali a uva, a colheita da uva é o resto que sobrou, é a festa de tabernáculos. Então veja bem que a festa de tabernáculos, que é a colheita da uva. Então veja bem, nós vamos continuar. 3 métodos de colheita. Eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Métodos de colheita. Primeiro, a cevada. A primeira colheita é a colheita da cevada. A cevada ela é feita com um garfo. Veja bem, meus irmãos, a colheita da cevada ela é feita com o garfo, porque tem a casca muito fina. A cevada ela tem a casca muito fina e não pode ser pisada. Senão, se você pisar na cevada, ela esmaga o fruto. Então, a cevada ela é muito sensível, a casca é muito sensível, a casca dela é muito fina e sensível. Então, como é feito a colheita da cevada? Eles enfiam aqueles garfos de 4 pontas, tipo um tridente. Eles enfiam ele na cevada e jogam ela para cima.
e joga a cevada para cima. Quando você enfia aquele garfo e joga a cevada para cima, ela é tão sensível que o vento, quando o vento passa nela, separa a casca do conteúdo. Então ela é muito, muito sensível à cevada. Então a cevada ela representa os crentes que vão participar do arrebatamento da igreja, a igreja que está preparada para o arrebatamento. Então, quando você pega a cevada que joga lá para cima, que o vento bate e remove a casca, ali representa o Espírito Santo. O vento representa o Espírito Santo que passa na cevada e remove a casca do conteúdo, representa o Espírito Santo. Os irmãos podem ler lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 21. E também pode ir lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então é muito importante nós estudar a lei da semeadura. Nós temos que estudar a lei da semeadura, entendeu? Para nós não ser enganados por esses youtubers que tem aí falando de heresia, né? Muitos falam que a igreja vai ser arrebatada numa festa de trombeta, e não tem nada a ver. Aqui está muito claro que a lei da semeadura fala que vai ser numa colheita da cevada, que vai ser na Páscoa. Então nós já estamos no mês de Páscoa em Israel, nós temos que ficar muito atentos. Então, meus amados irmãos, o segundo é o trigo. A segunda colheita é o trigo. O trigo, meus amados, ele parece com a cevada. Ele parece com a cevada. É igual a cevada, só que o trigo ele tem a casca mais dura. O trigo ele tem a casca mais dura. O trigo ele tem que ser moído e triturado para separar a casca do conteúdo. O trigo ele parece a cevada, mas ele tem a casca muito dura. Ele tem a casca mais grossa e dura. Então o trigo ele é passado, meus amados irmãos, ele é passado pelo moinho de pedra que tinha em Israel antigamente. Hoje já não tem isso mais, né? Mas antigamente tinha em Israel, na época de Noemi, na época de Ruth, tinha esse moinho que ele era todo de pedra. Ele era todo de pedra. Você colocava o trigo ali e rodava ele assim para a pedra. É uma pedra com outra, e aí aquela pedra triturava o milho. Triturava o trigo para separar a casca do conteúdo. E sabe como que é o nome desse moinho? Na época de Ruth, na época de Noemi, chama Tribulon. Olha para vocês verem como que a Bíblia, como que Deus fala para o padrão. Tribulon, o nome desse triturador para triturar o trigo. Então justamente o trigo ele representa os 144 mil judeus que vão se converter na metade da grande tribulação. Na metade da grande tribulação eles vão se converter, mas primeiro eles vão passar pelo tribulão, eles vão ser triturados, eles vão ser moídos, esses judeus, esses 144 mil, para eles se converter a Cristo. Eles vão se converter na metade da grande tribulação e Deus vai usar eles para pregar o evangelho. Você imagina 144 mil judeus pregando o evangelho, cheio do Espírito Santo. Então nós temos que estar atento à colheita, a colheita em Israel. Então nós temos que olhar para Israel. Se nós quer ver os sinais da segunda vinda de Jesus, nós temos que olhar para Israel. Então, meus amados irmãos, a terceira e última colheita é a colheita da uva. Veja bem, a uva ela tem que ser esmagada para extrair o suco. A uva ela tem que ser esmagada para extrair o suco. Então o que quer dizer com isso? Quer dizer que os judeus, os que ficarem na grande tribulação, vão passar por muito sofrimento, muito derramamento de sangue, não? Muitos judeus vão perder a vida, vão perder a cabeça na guilhotina para ir morar no céu, para estar com Jesus no céu. Então a colheita da uva é a última colheita, é a colheita do que sobrou, é a colheita dos quatro cantos, é aqueles que sobrou, aqueles que, judeu muito duro mesmo, que eles têm que ser
pisados, o Senhor vai jogar eles no lagar e vai pisar. Aquele suco que derrama da uva, quando você pisa o lagar, que aquele suco que derrama da uva ali representa o sangue vai ter muito derramamento de sangue no final da grande tribulação. Então são judeus casca dura, são aqueles judeus casca dura, você entendeu, meus amados irmãos? Então a Bíblia ela é fantástica, a Bíblia ela é maravilhosa, mas nós temos que estudar, nós temos que investir no conhecimento, nós temos que crescer em graça e em conhecimento, não só em conhecimento, nós temos que crescer em graça e conhecimento, né? Então temos que, o graça e conhecimento tem que andar junto, para a gente não ser enganado por esses falsos mestres que tem por aí. No YouTube tá cheio de heresia, então nós temos que ficar com a palavra. Eu vou parar esse vídeo aqui e vou continuar num terceiro áudio, para nós finalizar aqui a lei da semeadura. Então, meus amados irmãos, nós estamos continuando aqui no terceiro áudio, então veja bem, nós vamos continuar aqui na lei da semeadura, as 3 colheitas em Israel. Primeiro, a cevada é o arrebatamento da igreja. Então, para os irmãos entenderem, a cevada é o arrebatamento da igreja, dos crentes fiéis, aqueles crentes que estão esperando a volta de Jesus, estão em santidade, em pureza, você entendeu? Estudando e meditando na palavra de Deus, com jejum e oração, aqueles crentes que estão aguardando o toque da trombeta, né? Uns crentes de coração aquebrantado, crente Filadélfia. Esse é o que vai participar do arrebatamento da igreja. A segunda colheita é o trigo, né? O trigo, que eu volto a falar, representa os 144 mil judeus que vão se converter na metade da grande tribulação. Porque os judeus, eles são casca dura, eles são muito difíceis de você convencer o judeu. Então, a maioria dos judeus, ele tem que ver para crer, né? A maioria dos judeus, ele tem que ver para crer. Então, esses 144 mil representa a colheita do trigo. Eles vão se converter na metade da grande tribulação, né? Na metade da grande tribulação, e o Senhor vai usar eles para pregar o evangelho, né? E a terceira colheita é a uva, né? A terceira colheita é a uva, é o largar. O largar, quer dizer, o único jeito do Senhor separar a casca da uva do conteúdo, tem que jogar no lagar. Quer dizer, são judeus que não se arrependeram dos seus pecados e não aceitaram Jesus Cristo e tem o coração muito duro. Então esses vão ter que jogar eles no lagar, e vai ser pisado e vai ter muito derramamento de sangue, né? Vai ter muito derramamento de sangue. Então, meus amados irmãos, a cevada representa Maria. A cevada, ela representa Maria. Maria, a mãe de Jesus, foi no sepulcro, foi a primeira que foi no sepulcro de manhã, no túmulo onde Jesus estava guardado o seu corpo. A primeira que se levantou, que não teve medo, ela saiu cedo e foi no sepulcro visitar Jesus, foi ver Jesus, né? Então Maria representa as primícias, Maria representa o arrebatamento da igreja, que a Maria, ela saiu lá onde estavam os discípulos, foi a primeira, ninguém quis vir com Maria, ela foi a única que saiu de lá sem medo, sem nada, e foi lá sem medo dos fariseus, sem medo de ser perseguida. Ela saiu de lá onde ela estava, naquela casa, estava lá toda... Ela estava ali trancafiada ali. E Maria foi a única que teve a atitude de sair e ir até o túmulo de Jesus. Então Maria, ela representa o arrebatamento da igreja. Veja bem, o segundo, que é o trigo, são os discípulos. Representa aqueles discípulos que ficaram trancados dentro de casa. Aqueles discípulos que ficaram trancados dentro de casa com medo dos fariseus, né? Aqueles discípulos que ficaram trancados dentro de casa com medo dos fariseus, representa os 144 mil judeus. Então a terceira e última colheita, que é a colheita da uva, representa Tomé, ali aqueles cristãos que ficarem, os últimos cristãos, o rabisco que ficar, né, no final da grande tribulação, ali representa Tomé.
porque Tomé ele é muito incrédulo, ele era muito incrédulo. Ele só acreditava no que ele via. O Tomé ele só acreditava quando ele via, né? Então representa aqueles crentes, aqueles israelitas, aqueles judeus que vão ficar para o final da grande tribulação, quando eles verem Jesus, o Senhor descendo com seus santos anjos, com a igreja, o Senhor descendo e com as mãos levantadas, eles vão ver os furos dos cravos nas mãos de Jesus. Ali eles vão reconhecer que é Jesus. Então é Tomé, representa, é os crentes, é os judeus Tomé, que está lá em Zacarias capítulo 13, versículo do 6 a 9, que quando eles veem que aquele é o verdadeiro Messias que eles crucificou, eles vão chorar, eles vão prantear. Então foi a mesma coisa que Tomé, quando Tomé viu Jesus, quando Jesus esteve lá com os discípulos, que ele viu os cravos na mão, o furo na mão de Jesus, a mão perfurada, ele chorou. Então vai representar aqueles judeus no final da grande tribulação, quando eles verem as mãos ultrapassadas, que eles levaram o Senhor ao Calvário. Então eles vão reconhecer, vão prantear e vão chorar. Então representa os judeus Tomé. Então o Senhor diz assim: bem-aventurados os que não viram e creram, que é a igreja de Jesus. Nós não vimos Jesus, nós só conhecemos Jesus através da sua palavra, mas nós creram. Então bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram, né? Então, meus amados irmãos, veja bem, Êxodo capítulo 23, Êxodo capítulo 23, do versículo 14 ao 19, os irmãos podem ver lá a lei da colheita. São as 3 colheitas em Israel. Então veja bem, a primeira colheita é a cevada, que na época da Páscoa, que é no mês de Abib, a colheita das primícias, que quer dizer o arrebatamento. No mês de abril é a colheita das primícias para Jesus Cristo, que a cevada representa a primícia para Jesus Cristo, quer dizer o arrebatamento da igreja. Então nós temos que estar muito atentos a esse mês, que é a colheita da cevada em Israel. Então que representa o arrebatamento da igreja, que agora no mês de abril, mês de Abib. A segunda colheita, que é Pentecostes, veja bem, que é o do trigo, que a colheita do trigo ela é feita na festa de Pentecostes. A colheita do trigo é no mês de maio, veja bem, é no mês de maio. São 144 mil judeus que não aceitaram Jesus, que aceitarão Jesus Cristo, são 144 mil que aceitarão Jesus Cristo na metade do período tribulacional. Na metade da grande tribulação eles vão aceitar Jesus Cristo, mas primeiro eles têm que passar pelo tribulão, eles têm que ser moídos, esses judeus, para eles aceitarem Jesus, porque judeu ele tem um coração muito duro, é muito difícil convencer um judeu. Então veja bem, a terceira e última colheita da uva, ela é feita na época da festa de tabernáculos. A última colheita, que é o rabisco que ficou, é no mês de outubro. Veja bem, é no mês de outubro. São os restantes de cristãos e judeus que ficarem, que suportarem a grande tribulação, que não aceitaram a marca da besta, que suportou o período tribulacional. Representa a colheita da uva, a colheita da uva ela é feita na festa de tabernáculos. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, a lei da semeadura. Então presta muita atenção, que eu vejo muitos youtubers falando aí que Deus ele vem buscar a sua igreja na festa de tabernáculos. Então não tem nada a ver, Então veja bem que a festa de tabernáculo é a colheita da uva, é no mês de outubro. No mês de outubro são os restantes, o rabisco que ficou da colheita, né? Mateus 24, 31, né? Que o Senhor vai enviar os anjos e vão pegar todos os judeus que estão dispersos no planeta todo, no mundo todo, e vão reunir eles todos em Israel, né? Mateus 24, 31. Então essa é a lei da semeadura, é as colheitas em Israel. Então, meus amados irmãos, eu deixo aqui essa mensagem aos irmãos e fiquem na